Olá, crianças! Hoje é dia de prova, né? Prova de língua portuguesa, chamada AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. É uma avaliação da Secretaria da Educação, uma avaliação externa à escola, tá bem? Então, o que a Pro quer dizer com isso? Que vocês devem fazê-la com todo rigor, sem ajuda, fazerem sozinhos, porque é importante para a Secretaria da Educação, é importante para mim saber o que vocês estão aprendendo, onde estão as dificuldades de vocês. Por isso, se alguém ajudá-los a fazer, isso vai ser mascarado. Então, a secretaria vai achar que todo mundo está aprendendo tudo. E a Pro também. Por isso que é importante a verdade. Eu vou insistir para que vocês sentem sozinhos e façam sozinhos. Hoje, a Pro não lê os textos. Por quê? Porque não é assim que nós fazíamos lá na escola nos dias de provas? Sim, então hoje não é dia da Pro ler nenhum texto. Vocês devem fazer sozinhos. Para quê? Para que essa prova seja real. Façam a prova da melhor forma que puderem, sem contar aí com a ajuda dos familiares, nem da Pro hoje, tá bem? Se você tiver alguma dúvida, que você não tenha entendido algo, qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar perguntas lá no WhatsApp, que eu vou te responder conforme eu puder. Se for para dar resposta sobre uma questão, não tem como a Pro fazer isso hoje. Mas, se for uma orientação, sim, eu estarei à disposição. Combinado, gente? Então, vamos agora para a explicação da prova. A primeira coisa, vamos pôr aqui, turma, coloque aqui qual quarto ano você pertence. Data de hoje, o nome da escola e o seu nome completo, isso é importante. Mas eu quero que vocês coloquem aqui também o seu nome. E, pois, você vai preencher a folha de resposta e se você mandar uma foto assim, olha, de cima para baixo, facilita muito a nossa visualização, do que quando manda a foto nesse sentido para que a gente possa enxergar tudo. Fica muito difícil de ler. Olha, para fazer a prova, primeiro, diz assim, para você ler o texto para responder as questões 1, 2 e 3. Então, você leia o texto inteiro. Hoje a Pro não vai ler, tá? Porque qual é o combinado da avaliação? É que você leia sozinho, tá? Dia de ensinar, a professora ensina. Dia de avaliar, eu quero saber o que você sabe. Então, por isso que a Pro não pode, não deve ler os textos hoje para vocês. Olha, aí o que você vai fazer? Você vem aqui na questão 1. Você vai ler a pergunta e as alternativas. Você tem que olhar aqui na pergunta quais são as palavras-chave, o que está querendo saber nessa pergunta. Isso é importante. O que quer saber? Quando você descobriu o que quer saber, você volta no texto e leia o texto novamente. Se você já lembrou, tá em tal parte, vai naquela parte, leia. Mas confirme para ver se não tem uma resposta no outro lugar. E assim você vai fazer com a questão 2, com a questão 3. Sempre procura descobrir qual é a palavra-chave, o que aquela pergunta está querendo descobrir. Lembra que quando nós estamos no dia a dia estudando, a Pro fala, olha, vamos grifar essa informação porque é isso que está querendo saber aqui. Então, é isso que você fará hoje. Olhem, quando você vier para o segundo texto, aqui diz que é para você responder as perguntas 4, 5 e 6, mas não, é só a 4 e 5. Risquem aí a 6, porque a 6 é o quê? Uma tirinha, tá? E você vai ler a tirinha e vai responder aqui embaixo. Você deve utilizar os mesmos procedimentos que a Pro já falou. Leia o texto, leia a primeira questão, aqui a questão 4, descubra o que está querendo saber, volte no texto, ache a resposta. Tem um detalhe,
Será que todas as perguntas, as respostas estão aqui escritas? Às vezes não estão escritas, mas dá para você deduzir. Por quê? Porque fala uma coisa que você verá que não pode ser aquilo, ou então tem que ser aquilo, tá? Muitas vezes a resposta não está explícita aqui, não está escrita, mas tem como você descobrir o que está perguntando e qual é a resposta, tá? Aí você lerá um outro texto, responderá mais 4 questões, este aqui, mais 2 questões, e olhe o que tem aqui, gente. Nós estudamos tanto isso aqui, nós estudamos demais. Então, caiu o que? A ortografia que nós estudamos. Inclusive, ontem nós fizemos atividade dessa, que já estava prevista desde o começo de agosto, né? Antes da prover essa prova. Então, aqui, o que está escrito? Você vai olhar e vai descobrir onde foram cometidos os erros. Como tem linhas, aqui não está dizendo para você escrever a palavra correta, mas escrevam, tá? Não está pedindo aqui, mas tem as linhas. Então, você circule as palavras erradas. Lembram das regras que nós falamos? Você vai descobrir quais são as palavras erradas e vão escrevê-las aqui, ó, corretamente, tá? Aqui vocês já viram que é o uso do ESA com S ou ESA com Z, e existem as regras claras para o uso das mesmas. E aqui continua. Olha a questão 14. Na questão 14, mostra aqui um jogo, né, do Paulo e do Ricardo. E aqui já está falando que Paulo fez a primeira jogada e acertou, porém Ricardo cometeu erros. Onde estão esses erros dele? Onde? Depois que você descobrir, primeiro você circule aqui onde estão os erros dele. E aí você vem aqui e está escrito assim, quais as palavras que ele errou? Você vai colocar X em uma das alternativas, tá bem? Aí tem a 15ª, que você vai ler e responder abaixo. Só tem uma questão. Tem a 16ª, que é a última. E você vai ler o texto, ler a pergunta, descobrir o que está perguntando, volta no texto e escreva aqui sua resposta. Quando você terminar de fazer tudo isso, o que você deve fazer? Volta aqui no início da prova. Você vai lá na questão 1. Você vai olhar qual letra que você marcou na questão 1. Você vai pegar a letra que você marcou, vem aqui na folha de resposta, coloque a régua, use régua, tá bem? Por quê? Eu já vou explicar por quê. Aí você marca a alternativa que você escolheu. Depois você volta lá, olha a questão 2. Põe a régua novamente e marca a alternativa. Sabe por que eu tô pedindo para vocês usarem a régua? Porque às vezes você está lá na questão 5 e você marca na questão 4 a resposta e acaba errando, tá? Então, utilize a régua para se orientar. Isso é muito bom, tá? Quando vocês estiverem colocando aqui as respostas, tem 2 questões que ficarão em branco, que vocês não vão pintar aqui. Quais são? A 13, tá? A 13ª, porque você vai escrever. Então, aqui você vai deixá-la sem pintar. Como a 16ª também, pois assim que eu corrigir, eu mesma coloco qual foi a alternativa, se você acertou tudo ou não, tá bem? E terminado de fazer tudo isso, você tem a produção de texto. O que você vai fazer na produção de texto? Na produção de texto, tem aqui uma história, né? Não vou ler nem o título, porque hoje nem isso a Pro faz, tá? E você vai ler muito bem esse conto até aqui.
Quando chegar aqui, o que você vai fazer? Olha, tá aqui, ó, no dia seguinte. O que isso significa? Que você vai terminar de escrever esse conto. Mas, gente, você tem que dar continuidade ao que está dizendo lá em cima. Você não pode inventar uma coisa nova. Dê continuidade. E assim, olha um alerta que a prova vai fazer. Na prova anterior, teve uma aluna que, assim, que copiou o texto de algum lugar. Era o texto original, inteirinho, do jeito que está aí na internet. Olha, a prova foi, o texto dela foi anulado. Não tem como eu pegar uma resposta que foi copiada inteiro. Não pode isso, tá bem? Ou seja, vocês vão pensar, vão escrever do jeito que vocês acham que tem que ser, mas tem que combinar com a parte anterior para que você seja bem avaliado, tá bom? E vocês estão produzindo texto esses dias e sabem disso, tá? Entenderam? Qualquer dúvida, a Pro está no WhatsApp à disposição. Combinado, gente? Boa prova a todos!